Boa noite a todos, bem-vindas e bem-vindos. Meu nome é Bruna Martins dos Santos, eu sou coordenadora de incidência no Data Privacy Brasil, associação de pesquisa, e também a moderadora de vocês essa noite. Bem-vindos ao webinar Responsabilidade de Intermediários, Passado, Presente e Futuro. Essa oportunidade, debate, marca o encerramento do curso livre Estrutura e Funcionamento da Internet, Aspectos Técnicos, Políticos e Regulatórios, que é fruto de uma parceria entre o Centro de Ensino e Pesquisa em Inovação da FGV e a ISOC Brasil. Esse curso, no decorrer dos últimos meses, explorou diversos aspectos relacionados à infraestrutura e funcionamento da internet, como a rede das redes, e também considerando suas dimensões técnica, regulatória e sociais. O evento de hoje está sendo transmitido no canal da FGV no YouTube e pelas plataformas Livestream e Facebook da Internet Society, e também nos canais da Internet Society haverá uma tradução simultânea para português e espanhol. Hoje contaremos também com um grupo interessantíssimo de painelistas, tanto do Brasil e da América Latina, e que contam com uma experiência bastante extensa em temas como regulação da internet, moderação de conteúdos e responsabilidade de intermediários. E de maneira bem breve eu gostaria de apresentá-los. Primeiro vamos receber a Ana Paula Bialer, que é advogada, consultora e atuante profissional há mais de 20 anos em políticas públicas nos setores de telecomunicações, audiovisual e tecnologia e internet. A experiência da Ana engloba uma ativa participação na construção do ambiente regulatório das telecomunicações no Brasil, assim como do audiovisual e, mais recentemente, na confecção da Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. Também vamos receber a Agostina Del Campo, que é diretora do Centro de Estudos em Liberdade de Expressão e Acesso à Informação, o CELI, que desde 2016, e também pesquisadora do centro desde 2012. A Agostina é advogada e mestre em Direito Internacional e Direitos Humanos pela American University Washington College of Law. Também contaremos com Diego Canabarro, que é advogado, mestre em Relações Internacionais e doutor em Ciência Política pela URGS. Diego trabalha como gerente sênior de políticas públicas para a América Latina e o Caribe na Internet Society, e também é pesquisador associado ao INCTDD e ao Segov URGS. Os nossos dois últimos painelistas são Paulo Renan da Silva Santarém, professor universitário também do UniCeub, mestre em Direito, Estado e Constituição pela UNB, gestor de elaboração do Marco Civil da Internet no Ministério da Justiça e ativista do Instituto Beta Internet e Democracia, que é uma ONG que integra também a Coalizão Direitos na Rede. Por fim, vamos receber o Raul Echeverria, que é diretor executivo da Associação Latino-Americana de Internet, a ALAI, e também um dos fundadores do Registro de Endereços da Internet para a América Latina e Caribe, o LACNIC, onde foi CEO por mais de 12 anos. O Raul também foi o vice-presidente global da Internet Society, é conhecido também aqui na região por suas contribuições para o desenvolvimento da internet na América Latina e no Caribe. Sobre o nosso debate, também me vale colocar alguns disclaimers. As manifestações que são expressas aqui hoje representam exclusivamente as opiniões dos autores e não necessariamente a posição institucional da FGV, como o próprio vídeo já falava. Todos os nossos painelistas concordaram em participar desse evento de forma espontânea e autorizam o uso da sua imagem para essa transmissão, que também fica disponível posteriormente nos canais oficiais da FGV. E também os participantes podem enviar suas perguntas através do app Slido, que está logo no início da descrição do vídeo no YouTube ou no link também que a gente posta por lá. Bom, iniciando um pouco o framing dessa discussão, o enquadramento dela, o tema de responsabilidade de intermediários foi um tema bastante reincidente durante os últimos anos no debate de internet no Brasil e no mundo. Desde o Brasil até a Alemanha e passando também pelos Estados Unidos, muitos dos países têm discutido reformas em seus modelos de responsabilidade de intermediários, impulsionados por eventos como a incidência do discurso de ódio ou até desinformação online. No entanto, é inegável a importância de leis como o Marco Civil da Internet, da Seção 230 do Ato de Decência das Comunicações americana, bem como também a discussão sobre imunidades para provedores de aplicações ou intermediários na internet para o desenvolvimento da própria ferramenta, né? O Brasil é um país que carrega um grande exemplo de uma legislação desenvolvida de maneira multissetorial, de maneira colaborativa e que foi capaz de garantir a liberdade de expressão dos usuários da internet e, ao mesmo tempo, que estabeleceu também uma possibilidade de responsabilização subsidiária para provedores de aplicação de internet.
No entanto, tanto aqui quanto em alguns outros muitos países, alguns atores têm questionado a sustentabilidade de modelos como a cláusula do bom samaritano, que é esse texto da lei americana, ou até essa imunidade estendida aos intermediários de internet, e também a nossa responsabilidade subsidiária é colocada para os provedores de aplicação. E aqui no Brasil a gente tem esse cenário onde o próprio artigo 19 do Marco Civil vem sendo questionado no judiciário, né? A nossa conversa hoje, portanto, ela é em torno desse tema de responsabilidade de intermediários, também faz uma análise de desafios futuros, e a gente quer ouvir também aqui dos nossos painelistas e participantes como que a gente pode evoluir e avançar nessa agenda, né, tanto no Brasil quanto na região. Mas antes de passar a palavra aos nossos painelistas, eu gostaria de passar a palavra ao Alexandre Pacheco da Silva, que é coordenador do CEP na FGV, e também ao Flávio Wagner, que é o diretor-presidente do capítulo brasileiro da Internet Society, para que eles façam uma exposição inicial para o nosso webinar. Alexandre e Flávio, passo a palavra a vocês e muito obrigada. Bruna, muito obrigado. Bom, a minha fala será muito breve. A ideia é que eu possa dar as boas-vindas a todos vocês e a começar com o fato de que é com muita satisfação que a gente tem um encerramento de um ciclo muito interessante do ponto de vista do centro, do ponto de vista da nossa parceria com a ISOC, do ponto de vista também dos temas que a gente teve a oportunidade de tratar ao longo do curso, e acho que um dos principais temas dentro dos nossos debates, não, obviamente, o principal, mas sem dúvida nenhuma um dos principais, é a responsabilização de intermediários. Mas eu queria aqui dar as boas-vindas em nome do Centro de Ensino e Pesquisa e Inovação, da Escola de Direito de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas, e pensando ali numa fala muito breve em relação à abertura desse evento, para além de enfrentar o tema específico, que eu acho que todos os nossos painelistas dessa noite o farão muito melhor do que eu poderia fazê-lo, eu acho que para uma abertura vale muito a pena a gente pensar ali sobre o passado, o presente e o futuro desse tema, mas mais do que isso, uma palavra que quando eu estava pensando sobre o que dizer nessa breve fala, uma palavra que sempre aparecia na minha cabeça quando eu pensava temas como governança da internet, temas própria população da internet, é a palavra comunidade. E para encerrar esse ciclo com esse evento tão legal, tão bacana, eu acho que quando a gente pensa na palavra comunidade, num primeiro momento, eu acho que eu tenho que pensar a comunidade como comunhão, como a busca da realização de algo em comum, algo que nós podemos pensar, um alinhamento que nós queremos ali levar a cabo, fazer em conjunto. E por isso eu gostaria muito de agradecer e expressar o meu contentamento com o fato de que este evento ele é fruto de uma parceria entre o CEP e a ISOC, por isso que eu preciso agradecer ali a parceria, não apenas da Internet Society, mas todo o trabalho feito tanto pelo professor Flávio Wagner, pelo meu amigo Diego Canabarro, pela Paula Corte Real, enfim, são pessoas que tornaram ali essa ideia de comunidade algo real do ponto de vista de comunhão em relação a o que fazer para discutirmos de maneira clara e direta um tema tão importante como o tema não só de hoje, mas os temas que passaram por todo o nosso curso. Então, por isso, eu faço um primeiro agradecimento, porque essas pessoas tornaram esse projeto real. E um agradecimento que não poderia deixar de passar pela Ana Paula Camelo, que não apenas foi capaz de contribuir para as discussões, mas como gestora de projeto do CEP, professora do curso e também pesquisadora desses temas, ela conseguiu reunir todo mundo dentro dessa ideia de comunidade, comunhão, organizando os debates e reunindo essas pessoas que estão aqui hoje, que estiveram com a gente ao longo dos últimos encontros que a gente teve no nosso curso, em discussões interessantíssimas a respeito desse tema. Mas eu tenho que pensar também na ideia de comunidade no sentido de um grupo de indivíduos dispostos a refletir sobre um conjunto de temas complexos. Essa ideia de grupo. E, como grupo, eu preciso agradecer a generosidade e dedicação dos nossos alunos e alunas em construir um espaço aberto e plural de troca de ideias e opiniões sobre temas específicos na agenda de regulação da internet, na agenda de governança da internet, na agenda de discutir
quais são aspectos críticos sobre o funcionamento da rede, que foram tópicos que passaram ali pelos nossos debates. Então, nesse sentido, quando eu vou pensar também em comunidade, eu penso que os nossos alunos criaram essa comunidade, os nossos convidados, entre professores e pesquisadores, criaram essa comunidade no projeto, e todos os palestrantes que estão aqui hoje também reforçam essa ideia de que nós estamos expandindo essa comunidade, que já era tão grande, mas a gente fica muito contente de começar ali a ingressar e fazer parte com um pouquinho mais de afinco. E olhando para trás, e já caminhando para o final dessa minha fala inicial, comunidade também, para mim, surge como acolhimento, como um grupo que recebe e te faz sentir em casa. E eu vou dizer que, dentro dessa parceria, tanto pelas conversas que a gente teve com o professor Flávio Wagner, pelas contribuições do Diego Canabarro e de todos os participantes de vídeos e participantes dos nossos encontros, junto com os nossos alunos e alunas, a gente começou a se sentir cada vez mais à vontade dentro desse espaço de reflexão profunda, mas, ao mesmo tempo, rigorosa a respeito desses temas, pensando que é possível a gente construir ali pelo menos espaços de debate em que há respeito, mas há também a possibilidade de discordância e concordâncias dentro desse espaço. Por isso que eu aproveito, tendo em vista que a gente está chegando ao final desse ciclo e desse projeto, para agradecer os nossos convidados de hoje, tanto a Ana Paula Bialer, com quem eu já tive algumas conversas muito interessantes, já pude aprender bastante, a Agostina Del Campo, que vai ser um privilégio ouvir hoje, o Diego Canabarro, que já deve estar até cansado de agradecimentos durante essa noite, mas confesso que todos eles absolutamente merecidos. Paulo Renat, além de professor, também participou de todos os nossos encontros como aluno e hoje está numa condição absolutamente merecida ali de palestrante dentro desse nosso evento. O Raul Echeverria, que eu estou muito ansioso para ouvir ao longo da nossa noite de hoje, e a Bruna Santos, que magistralmente participou do nosso curso e faz todos os votos aqui que seja um evento o mais interessante e profícuo para nossas discussões sobre responsabilidade de intermediários hoje. E é com profunda admiração que eu passo para o último tópico dessa minha breve boas-vindas a todos os presentes aqui. Eu gostaria de terminar aqui pensando em comunidade também, como aquele grupo de pessoas aos quais eu não conheço, mas estão nos acompanhando aqui à noite, e que compartilham de um interesse e de uma vontade em mergulhar em reflexões e debates sobre não só a internet como esse espaço que já nos proporcionou tantas inovações e tantas novas formas de interagirmos, e inclusive de refletirmos sobre os seus impactos na sociedade. Eu gostaria de terminar com um convite a todos para que participem do debate público sobre a governança da internet, a regulação da internet, temas que são cada vez mais cruciais e que precisam de pessoas dispostas ao diálogo, dispostas a contribuir de maneira qualitativa e, mais do que isso, dispostas a fazerem parte de uma comunidade que, ao longo de tanto tempo, foi tão acolhedora e tão propensa ao debate e à democracia. Por isso que eu queria encerrar aqui com as boas-vindas, com agradecimento a todos que participaram aqui e desejando um excelente evento a todos vocês, já passando a palavra aqui para o professor Flávio Wagner, com o meu agradecimento bastante profundo por essa parceria. Muito obrigado e um ótimo evento a todos. Obrigado, Alexandre, Bruna, nossos painelistas, obrigado pela presença de todos e todos os que estão aqui nos assistindo essa noite. É um prazer estar aqui na abertura desse nosso webinar de encerramento desse curso em parceria entre a Internet Society, capítulo brasileiro, e o CEPI da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Uma das ações estratégicas da Internet Society em escala mundial para esse ano é o projeto Internet Way of Networking. É um projeto que teve por objetivos definir e promover a defesa de um conjunto de propriedades críticas que fazem a internet ser o que ela é. Propriedades de uma internet aberta, inovadora, baseada em padrões técnicos comuns, um sistema de roteamento distribuído, identificadores únicos, uma rede neutra para qualquer tecnologia e aplicação.
E a partir dessa definição de propriedades críticas, que foi discutida amplamente com a comunidade, a Internet Society definiu, construiu o chamado Internet Impact Assessment Toolkit, um conjunto de ferramentas para a comunidade poder promover a defesa desse conjunto de propriedades críticas, de valores fundamentais da internet, e de analisar eventuais propostas de legislações, de políticas públicas, de normas, de novas tecnologias que possam, de alguma maneira, afetar essas propriedades críticas. E esse toolkit teve sua versão final divulgada há questão de 2 meses atrás. E nós aqui no capítulo brasileiro da Internet Society procuramos nos engajar bastante nesse trabalho colaborativo da Internet Society de construir esse conjunto de propriedades críticas e esse toolkit. E também acredito que fomos talvez pioneiros no momento em que se estava definindo estas coisas nesse projeto estratégico da Internet Society, nós procuramos a FGV, o Centro de Estudos em Pesquisa e Inovação, para propor a eles uma parceria, de usarmos uma pequena semente, um pequeno financiamento da Internet Society Foundation, para usar isso como aporte de recurso para que nós formatássemos esse curso que acabou sendo realizado e que está sendo concluído hoje com enorme sucesso. Então, por um lado, usando o aporte de um conhecimento da Internet Society, através desse projeto Internet Way of Networking, desse toolkit para avaliação do impacto sobre a internet de eventuais políticas públicas, e com um pequeno aporte de recursos da fundação da Internet Society, nós chegamos a esse ponto de formatar uma parceria, de procurarmos uma parceria com uma instituição de renome, em quem nós temos toda a confiança que teria o interesse e a competência fartamente demonstradas ao longo desses últimos 2, 3 meses desse trabalho conjunto, de levar a bom termo esse nosso curso, que está reunindo alunos de todas as partes do país, com uma enorme diversidade, o que nos deixa extremamente felizes de ver pessoas de diferentes formações, de diferentes setores da sociedade, participando do curso de maneira bastante ativa. Foi um prazer acompanhar todas essas aulas e debates que nós tivemos ao longo dos últimos 2 meses. Então, além da parceria com o CEPI da FGV, eu também quero saudar a parceria com a própria Internet Society, porque muito do que aconteceu, vai ser mais um a elogiar o Diego Canabarro aqui, e a equipe do projeto Internet Way of Networking e outras pessoas do staff da Internet Society, que nos ajudaram a colocar isso de pé, essa parceria, que estão nos ajudando a colocar de pé esse debate hoje, que está sendo transmitido pelos canais da Internet Society para toda a América Latina, com tradução simultânea entre português e espanhol. É uma satisfação de ver que o capítulo brasileiro da Internet Society conseguiu trabalhar bastante junto com o staff da Internet Society internacional para ajudar, viabilizar esse curso em parceria com o FGV e especialmente esse webinar final aqui. E a gente sabe que essas nossas iniciativas aqui no Brasil estão tendo excelente repercussão junto à Internet Society em nível internacional, como um excelente exemplo de um caminho que se pode seguir no desenvolvimento de atividades dentro dos diversos países e das regiões, como a América Latina aqui, alinhadas bastante fortemente com os projetos estratégicos da Internet Society, no caso, o Internet Way of Networking, e também uma maneira da gente conseguir ter esse engajamento, esse trabalho bastante forte de articulação entre o capítulo brasileiro, entre a Internet Society internacional e, no nosso caso, mais a parceria muito, muito feliz e bem-vinda com a FGV. Então, desejar a todos um excelente painel, um excelente debate. Muito obrigado aos painelistas que concordaram em estar aqui. Muito obrigado a Bruna por concordar em fazer essa moderação. E agora vamos aproveitar o debate, todos nós. Bom trabalho para todos vocês agora. É contigo, Bruna. Muito obrigada, Flávio. Muito obrigada, Alexandre, pelas palavras de abertura. Acho que vocês trazem pontos também super relevantes, como
essa noção de comunidade mesmo, que é uma noção que a gente quis também traduzir nesse evento e traduzir, inclusive, na composição. Mas aí, já falando também um pouco sobre como a gente vai funcionar hoje, a gente vai ter uma primeira rodada, onde eu farei a mesma pergunta para todos os painelistas, e uma segunda rodada, onde a gente vai poder direcionar alguns questionamentos, não só meus da moderação, mas como também da própria audiência. Então, a gente vai ter um debate dividido em duas partes. Iniciando essa primeira rodada, a minha pergunta para todos os painelistas é: leis como a seção 230 do Ato de Decência das Comunicações Americanas e o Marco Civil da Internet são vistas como grandes facilitadoras do desenvolvimento da internet no Brasil e no mundo, ao passo que elas estabeleceram provisões relevantes sobre imunidades para provedores de aplicações de internet ante o conteúdo de terceiros, né? Então, a minha pergunta para os painelistas é: como vocês veem a importância de se discutir e defender um sistema de imunidades ou até de responsabilizações subsidiárias para intermediários de internet ante esses desafios da atualidade que a gente mencionou, né? Não só esse escalonamento do discurso de ódio online, como também desinformação e alguns outros usos maliciosos da rede. Eu vou passar a palavra primeiro para Ana Paula Bialy, e aí a gente começa esse debate. Ana Paula, por favor. Bruna, muito obrigada pela palavra. Obrigada, Bruna, Lê, pelo convite, a FGV, pela oportunidade de participar desse debate sobre um tema que é tão atual, tão instigante e tão polêmico, e para o qual acho difícil nós termos de fato, uma solução, mas espero que ao final desse debate a gente consiga ter alguma clareza e algum encaminhamento. Quando eu recebi o convite do tema do painel, eu achei super interessante o responsabilidade de intermediários, essa reflexão, passado, presente e futuro. Então, fui levantar com a ajuda da Heloísa, que trabalha comigo, qual que era o histórico do passado e do presente em termos de decisões de tribunais superiores. E eu fiquei até surpresa. A gente conseguiu levantar um pouco mais de 1.400 decisões de tribunais superiores, e um pouco menos de 15% delas discutem a questão do artigo 19, então discutem a questão da responsabilidade de intermediários, o que me parece que levanta uma primeira questão, que é muitas vezes a gente vem discutindo na onda um pouco do discurso de ódio, da desinformação, e esse contexto todo que a gente tem vivido nos últimos 2 anos, e projetado, acho que uma problemática em cima do artigo 19 do Marco Civil, que talvez não esteja tão latente nas discussões judiciais em torno do próprio artigo 19 do Marco Civil. Acho que a gente conseguiu identificar o que eu chamaria de 3 ondas, né, de interpretação. Você tem aquela realidade pré-Marco Civil, que era uma realidade de uma certa inconsistência e, no mais das vezes, uma visão de uma responsabilidade objetiva dos provedores, no sentido de receber a notificação, você tem que retirar um determinado conteúdo, independente de uma análise efetiva da eventual ilegalidade daquele conteúdo que se discutia, e com isso uma insegurança jurídica tremenda do ponto de vista daquele provedor que se dispunha a de fato estar presente legalmente no Brasil e sujeito à legislação brasileira, e uma linha tênue já presente naquela época na questão de liberdade de expressão versus a preocupação com a responsabilidade e a remoção. O Marco Civil, ele vem de uma maneira muito pontual procurar resolver esse problema, não afastar obviamente o direito, né, de se ter conteúdos removidos, mas criar um degrau e uma análise efetiva em termos de mérito. É lógico que o que eu acho não necessariamente está errado do ponto de vista do Poder Judiciário e de todo o ecossistema, então, a construção. Então, o Marco Civil vem e finca um divisor de águas muito importante em termos de conforto e estabelecimento para que os provedores possam, de fato, garantir
uma liberdade de expressão e uma autonomia e uma dinamicidade para as plataformas e, ao mesmo tempo, se respeitar os preceitos legais e a ordem judicial. E agora a gente passa a olhar para esse ecossistema e para o artigo 19, e no fundo, a gente questiona o artigo 19, mas com um panorama de fundo que não é a questão do artigo 19 per se, é o fato de que a rede está sendo utilizada para fins ilícitos, para fins ofensivos, e aqui eu digo ofensivos num sentido amplo, ofensivos à sociedade mesmo, não só à lei propriamente dito, e a gente passa a ter a problemática de se discutir, bom, então, se as pessoas não estão usando bem aquele meio, então vamos agora transmitir essa responsabilização ao meio propriamente dito, né? Quebrando-se o paradigma do artigo 19, e assim, gosto da analogia com a legislação americana, porque, bem ou mal, isso foi muito inspirado lá, mas, de fato, é a estrutura normativa que a gente tem e que permitiu a internet florescer de maneira ampla, da forma como nós temos até hoje. Então, me preocupa um pouco aquela questão da gente culpar o meio pelo o que nós humanos fazemos no meio. E aqui eu não estou dizendo que a questão da desinformação ela não mereça uma reflexão, ela não mereça uma discussão a respeito de maneiras de se endereçar o problema, acho que merece, acho que é necessário, mas a questão é, nós não precisamos ir do 8 para o 80, né? Nós vimos de uma cultura nós já amadurecemos a cultura no sentido de que a internet não é aquela terra sem lei, de fato existe uma série de ordenamentos que regem a forma como as relações devem discorrer no ambiente digital, e a questão da desinformação, ela não é uma questão absolutamente nova do ambiente digital, ela é uma questão que já existe e que agora a gente precisa, lógico, ela é amplificada, e isso traz preocupações adicionais, mas me parece que um caminho, neste momento, mais equilibrado, não é se mudar o lugar da balança na questão de responsabilidade dos intermediários, mas sim olhar para os intermediários e verificar o que pode sair desse ecossistema em termos de autorregulamentação, em termos de transparência, enfim, existem N mecanismos que podem ser discutidos e que vão funcionar para alguns tipos de plataformas e não para outros. Isso é uma outra preocupação, que acho que é importante pautar, e com isso eu encerro a minha colocação inicial, que é a questão da natureza do serviço, né? Eu não posso olhar para uma rede social, para uma ferramenta de busca, para um serviço de mensageria, um serviço de e-mail, como se eles fossem exatamente a mesma coisa. Então, por essa especificidade e diferenças que cada modelo de negócio e cada serviço oferecido tem, é muito difícil eu olhar para o artigo 19 e falar, não, vamos alterá-lo para eliminar esse problema de desinformação, discurso de ódio e etc. Eu não vou eliminar isso, eu não vou resolver o problema da presença desses desafios online, e eu vou criar restrições para a inovação e para a disrupção dos modelos online. Então, acho que essa discussão ela precisa ser reorientada para que a gente possa, de fato, adotar maneiras que sejam mais eficazes e menos ameaçadoras à sociedade em termos de liberdade de expressão e aos investimentos em termos de uma responsabilização desenfreada, por assim dizer. Bruna, muito obrigada por esses minutos iniciais. Muito obrigada, Ana. Eu acho que você traz pontos bastante chave nessa discussão e que têm sido pontos que têm sido repetidos tanto na discussão do Marco Civil quanto do CDA, né, e da Section 230 nos Estados Unidos. E aí eu queria só destacar esse seu ponto final sobre essa necessidade para que a gente, enquanto comunidade, reguladores, pessoas que têm estudado a internet, essa necessidade de entender mesmo a natureza do serviço e as especificidades que permeiam essa camada lógica, né, até para que o debate não seja muito reduzido em
combater plataformas e que nessa ânsia, né, de se combater plataformas e a maneira com a qual elas têm lidado com o discurso, a gente acabe reduzindo esse espaço de inovação e esse ambiente propício para essas outras muitas ferramentas e serviços que você mesmo fala. Bom, vou passar a palavra à Agostina agora. Agostina, o nosso questionamento é o mesmo também. Como você vê a importância de se defender, né, esse sistema de imunidades e responsabilização subsidiária nesses desafios novos? Então, você tem 5 minutos. Muito obrigada. Muchas gracias, Bruna. Primero, muchas gracias por la invitación. Obrigada, Bruna. É um prazer para mim compartilhar a tarde com vocês. Que grande pergunta, realmente. É a pergunta que está assinalando o quebramento desse momento, né, as coisas ruins, e vai entre aspas, que estamos vendo prosperar na internet. Eu acho que uma das grandes perguntas que muitas pessoas se fazem é se o modelo de imunidade dos intermediários é um modelo que deveria ser substituído. E o fato de que no Brasil estejam questionando esse artigo no âmbito civil mostra um pouco até que ponto esse quebramento está aí. O Brasil é o único país na região que tem essa regulação. O resto dos países estamos tentando de adoptar um princípio geral sobre a responsabilidade intermediária sem muito sucesso há muito tempo, em diferentes ondas regulamentares, ondas que no início eram muito otimistas, que procuravam na internet ou queriam ver na internet a solução a muitos problemas, a solução a problemas de exclusão, solução de problemas de pluralidade de vozes, solução a problemas sociais muito ancorados que viram na internet esse meio e quase uma solução mágica, como era exposto à internet no início. E nesse otimismo passamos, eu acho que estamos nesse momento justamente no polo oposto do pêndulo. Estamos no pessimismo mais bruto, mais selvagem, de colocar na internet toda a nossa esperança, nossa fé para sociedades mais inclusivas, participativas, mais democráticas, porque às vezes há uma percepção de que a internet não só não cumpre com as expectativas de mais democracia e participação, mas também se transformou nessa palavra utilizada muito por meus colegas. Eu fico muito nervosa, na cloaca do mundo, na lixeira do mundo. Não é, com frequência não ouvimos falar que muitos dos problemas sérios que temos em nível social carregado, por conta da internet. O pêndulo, primeira solução, agora também toma conta da origem de muitos dos problemas da nossa época moderna. Eu acho que as duas épocas têm um fator comum e é uma sorte de tecnosolucionismo. Da mesma forma que procuramos na internet a solução, ouvíamos na internet a solução a muitos dos problemas, agora na internet vemos a causa de muitos dos problemas e então entendemos, em muitos países está se entendendo a regulação da internet como a solução a todos esses problemas. Então, o que nós vemos é que existem projetos de lei e leis em si que pretendem abarcar problemas sérios como é a desinformação como fenômeno social e seu impacto na democracia, na gestão de pandemia, na gestão de emergências, por meio de quase pura e exclusivamente a regulação de intermediários, onde o que estamos vendo é que a resposta quase imediata frente a essas problemáticas tão complexas costuma ser, primeiro, ver a forma de regular o intermediário, que basicamente é o espelho onde vemos
esses problemas. Além disso, uma falsa percepção de que a internet não está regulada e que a conduta na internet não é regulada. E eu digo que é uma falsa percepção porque desde o momento que reconhecemos que na internet estão em vigor todos os mesmos direitos que há por fora da internet, o âmbito regulatório para o exercício de todos os outros direitos também temos na internet. E do momento que pensamos que temos uma Constituição e um monte de normas que por anos desenvolvemos para determinar qual a conduta adequada e qual a conduta ilícita, então essas regras também estão em vigor na internet. Agora, parece que há uma percepção de que as regras, que a internet não é regulada, que as regras não aplicam. E aí, do Observatório Legislativo, por exemplo, que é um projeto que temos há 3, 4 anos, vemos que há um crescimento importante de projetos de lei que geram novas responsabilidades ou para os indivíduos na internet pelo só fato de que fazem a sua conduta na internet ou para os intermediários, gerando regimes difíceis de compensar. Fica 1 minuto e é muito bom porque eu já estou terminando. Estamos num momento em que há uma oportunidade de desafio importantes, que é ver a internet por aquilo que é, e não pelo que queremos que seja, e não pelo que gostaríamos que fosse. A internet é um meio, uma plataforma. Se perguntam, é um meio, uma plataforma para exercer direitos. E se entendemos dessa forma, para responder a sua pergunta, claro que amerita defender um regime de responsabilidade de intermediários que permita o exercício desses direitos, porque uma mudança na responsabilidade desses intermediários implicaria modificar todos os incentivos que há no sistema para permitir esse exercício. Então, eu acho que temos uma oportunidade, desafio, nesse momento, muito importante para impulsionar na região essa visão, deixar mais clara, unpack, seria a palavra em inglês, limpar e deixar livre as diferentes questões, limpar o pessimismo que nos caracteriza e gerar um princípio, gerar para essas plataformas como meio e como plataforma para o exercício de direitos, regulamentar um princípio geral de responsabilidade que, salvo no Brasil, em nenhum outro país há, e tomara consigamos um princípio de imunidade como princípio geral. Depois vamos ver as exceções. Muito obrigada, Agostina. Acho que você traz pontos também infinitamente relevantes para essa discussão. Eu acho que também eu destaco 2 aqui. Essa questão do tecnosolucionismo mesmo, né, tem sido um ponto bastante reincidente nos debates. Eu acho que o Brasil, especialmente, é um país que é bastante, em termos de regulação de internet, a gente é bastante influenciado por processos que existiram no mundo, né? Então, o Marco Civil ele é aprovado num contexto das revelações de Snowden e CIA, né? A Lei de Proteção de Dados Pessoais também é aprovada nesse cenário como uma resposta, né, ao escândalo também da Cambridge Analytica, e agora no cenário do projeto de lei das fake news, a gente também tem aquele documentário do Netflix, o Social Dilemma, sendo mencionado como algo que precisamos remediar e que talvez o projeto das fake news seja uma resposta para isso, né? E temos visto, e eu acredito também que você tenha visto bastante disso no processo também do próprio observatório do CELI, que essas respostas imediatistas nem sempre dão certo e acabam, como você mesma falou, podendo ser meios de se restringir a liberdade dos usuários da internet e criar mais obrigações de ponto a quase inviabilizar a atuação de plataformas e intermediários na rede, né? Então, acho que isso é um ponto muito relevante que você traz para nós, assim. Agora, antes de passar ao Paulo também, Paulo Renat é uma pessoa também que, tanto quanto eu, experienciou, teve bastante experiência na elaboração do Marco Civil e nesse debate também, né? E lá, Paulo, acho que a gente também passou por momentos como esse tom, né, do legislativo em querer sempre regular novas atividades e querer sempre trazer
novas ideias e camadas de regulação para a internet. Então, assim, acho que para você é a mesma pergunta, mas também, se você puder trazer nesses 5 minutos a sua experiência nesse cenário, fico muito agradecida. Olá, boa noite. Não vou me furtar aqui a cumprimentar, né, a toda a organização, tanto do capítulo Brasil da ASIO, como do CEPI, né, da FGV, tanto pelo curso como por essa noite de hoje, pela oportunidade. Fico muito grato de estar, né, aqui ombreado por nomes tão relevantes, tão importantes, com contribuições, né, tão pesadas para esse debate, como a Bruna, né, minha amiga aí há muito tempo nessas fronteiras, já pontuou, um debate que é muito rico, um debate que vem com posicionamentos que, na verdade, vão amadurecendo a olhos vistos, mas que ainda carecem, ao meu ver, e nisso eu me até alinho na minha resposta ao pedido da Bruna, carecem um pouco de uma perspectiva de como a gente chegou até esse resultado legislativo, né? Eu acho que, não pelas falas que a gente teve aqui, mas muitos dos questionamentos que têm sido colocados, né, ao regime de responsabilidade que se tem no Marco Civil da Internet, eles, de certa forma, projetam uma ideia de que o Marco Civil teria sido uma cópia do que a gente tem na seção 230, né, do Ato de Decência das Comunicações nos Estados Unidos, o que não é. Assim como, em paralelo, e acho que para quem tem acompanhado com um pouco mais de atenção, costuma-se reduzir a LGPD a uma versão brasileira da GDPR, né, e chegando-se ao aspecto curioso de, em vez de se utilizar o termo encarregado, por exemplo, você vai ver notícias de jornal e diversas matérias e artigos que vão falar de DPO, né, e com esse ato falho de que, na verdade, a nossa lei não fala, né, em Data Protection Officer. Então, na verdade, é uma projeção de quem está olhando para a nossa lei e, em vez de estudar a fundo a nossa trajetória para chegar nesse caminho, busca-se tentar encontrar um espelho para fazer a análise. E no Marco Civil da Internet, a gente tem uma trajetória que vem no Brasil, uma trajetória legislativa muito punitivista, muito pautada pela legislação de natureza criminal. Então, veja que em 1991 a gente tem um projeto de lei para estabelecer um tipo penal pelo mau uso do computador e de tecnologias. Isso vai, né, se somando a diversos outros projetos ao longo da década de 90, até que em 96 a gente vai ter um projeto de lei que reúne, né, vários tipos penais. A gente consegue contar uns 25 tipos penais e situações agravantes, enfim, que aí vão dar origem depois a um projeto de lei de cibercrimes de 99, que passa os anos 2000, né, numa toada de praticamente aprovação, até que a gente consegue, com uma forte mobilização social, desidratar esse projeto de lei, né, conhecido como Lei Azeredo, ou chegou-se ao ponto de apontar como AI-5 digital, e ele é aprovado junto com a Lei Carolina Dickmann com 2 artigos bem simples. E uma das previsões desse artigo era dizer que as empresas que oferecem o serviço de conexão seriam responsáveis por ter alguém indicado entre os seus empregados para responder caso essa empresa não fosse capaz de identificar quem tivesse cometido um ilícito usando os seus sistemas. Isso foi proposto e chegou a ser aprovado no processo legislativo brasileiro. Não chegou a ser sancionado, não chegou a ser aprovado nas 2 casas, mas foi uma proposta levada a sério, colocada na mesa e chancelada por parlamentares. Então, a gente esteve à beira de ter semanalmente alguém do Google preso, do Facebook preso, do YouTube preso, numa perspectiva criminal. Quando a gente girou a chave para responsabilidade na perspectiva civil, né, e olhando para garantia de direitos, claro que, de alguma forma, a gente perde um pouco, né, a gente tem
um desalinhamento até com a índole da sociedade, que também trabalha nessa chave punitivista, mas é um valor que o Marco Civil tenha conseguido assegurar um espaço de responsabilidade direcionado para as pessoas que, de fato, cometem a ilegalidade, né? E para encerrar essa minha primeira fala, eu quero, né, propor sempre um exercício de reflexão que é o seguinte: ok, vamos imaginar que por um vídeo publicado no YouTube, por comentários no Orkut, né, as empresas fossem punidas e pagassem essa multa. Qual seria o sinal que a sociedade brasileira, que o Poder Judiciário estaria dando para as pessoas, os indivíduos que mantêm os perfis falsos no Twitter, as comunidades no Facebook, né? A gente estaria ou deixando elas livres, ou submetendo todo mundo a um regime de completa vigilância privada, e a gente sabe que o que aconteceria, né, essa é a perspectiva, será que as pessoas menos protegidas não seriam justamente aquelas mais afetadas? Será que a gente não teria uma prevalência de opressão sobre justamente quem tem menos vozes, e essas pessoas que deliberadamente cometem ilícitos criminais e civis, elas simplesmente não usariam novos subterfúgios para fugir a essa responsabilização? Então, né, agradecendo esse espaço por hora, ficando já à disposição para novas intervenções, né? Só me resta parabenizar esse momento de a gente olhar para essa legislação e poder refletir agora já com alguma experiência, né? Claro que a gente tem ainda vários aspectos relacionados ao judiciário, mas essa fica sendo a minha contribuição por agora. Obrigado. Muito obrigado, Paulo. Acho também, enfim, na sua fala você traz um ponto-chave para essa discussão que é não só essa prevalência de opressão, né, que essas propostas legislativas podem oferecer para os usuários de uma maneira geral, e como a linha é muito tênue, né, entre regular uma atividade que é vista como maliciosa e, de fato, estar regulando, no fim do dia, a atividade fim do usuário, uma atividade banal, uma atividade que o usuário muitas vezes não sabe, nem consegue entender que é uma atividade maliciosa e que é algo perigoso ali, né? E que também foi essa narrativa colocada no debate do Marco Civil, que, num primeiro momento, não seria ideal trabalhar na perspectiva penal, de criminalização da internet, de condutas e muito menos de ferramentas, e que, para o Brasil, seria muito mais interessante trabalhar com uma carta de direitos, que estabelecesse as regras do jogo para todo mundo, né? Para os provedores de conexão, aplicações, para os usuários, para o governo. Talvez essa carta possa não ter sido completamente equilibrada entre esses atores, mas é uma perspectiva interessante falando de internet e da necessidade de informação também dos usuários. Mas vou passar também a palavra agora ao Raul. Raul, a gente queria também ouvir seus pontos sobre o mesmo questionamento para os outros painelistas. Muito obrigada por aceitar o convite. Sou eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite. É um prazer compartilhar essa palestra com todos esses colegas muito prestigiosos. Mas vou falar espanhol, senão vou complicar os tradutores. Como me parece que os panelistas palestrantes que falaram antes, acho que cobriram muito bem essa temática. Penso que essa limitação dos intermediários dar rienda suelta a la innovación y implementar nuevas ideas sin tener que preocuparse de responsabilidades que a veces serían difíciles de medir. Se mencionó el Data Privacy Act de la sección 230 como un ejemplo de legislación, que es el ejemplo norteamericano, y el Marco Civil de Internet de Brasil. Creo que também outra... E o Marco Civil, e eu acho que, embora seja uma legislação, é também um exemplo interessante para mencionar
que a declaração de princípios da reunião de Net Mundial feita em 2014 no Brasil, onde justamente essa parte de princípio, a discussão foi liderada por meu amigo Demi Netsko, uma personalidade da internet brasileira, e o texto também é muito balanceado. É interessante destacar que era uma reunião onde tinha representantes de governos de várias características e tinha também representante de todos os atores da sociedade. E também se conseguiu um texto que era balanceado e, embora possa não ser perfeito para muitos de nós, tem boas bases. O assunto da liability, da responsabilidade de intermediários, é um assunto que tem a ver com outras questões. Hoje vemos que, por meio de muitas políticas setoriais, às vezes surge o assunto de responsabilidade de intermediários e também para resolver problemas que os legisladores ou governos não sabem como resolver. Gostei muito do que a Agostina falava no sentido de que, às vezes, vemos projetos de políticas que tentam resolver problemas sociais importantes, sérios, graves, e na primeira solução que tem os legisladores, é fazer responsável alguém do problema, sem medir quais as consequências. Há uma crença de que há uma crença muito ingênua de que pode se resolver tudo com todos os problemas com uma regulação ou lei. E é um conceito do passado, que vem do mundo menos interconectado, onde as regulações locais e as leis locais tinham muito mais efeito. Hoje, vemos que os problemas são bem mais difíceis de serem resolvidos porque estamos num mundo mais complexo, o que não é pior nem melhor, é um mundo diferente. Então, tentar de utilizar ferramentas legislativas ou regulamentares do século passado para resolver problemas do futuro é a pior ideia que podemos ter. Eu acho que é uma mudança cultural muito importante, pelo qual devemos passar e devem passar os desenvolvedores de política, legisladores políticos, porque de alguma forma devemos reconhecer que o poder de regulação dos países é menor, o poder de regulação dos governos é menor. Antes, os governos eram desenvolvidos com a ideia de que podiam controlar tudo, mas agora percebem que há muita coisa que não podem controlar e que se precisa mais cooperação como alternativa a esse controle. Isso da cooperação não é uma questão que apenas, para muitos de nós é um ideal, porque estamos vindo da cultura da internet, onde a cooperação e a colaboração estão nos nossos genes, mas devemos ver como um fator de deficiência econômica. Desenvolver políticas públicas é muito caro. Às vezes a gente pensa que fazer uma política é de graça, porque é simplesmente discutir e fazer alguma coisa. Se dedica muito esforço em tempo, especialistas, tempo nosso que participamos dos debates, tempo dos legisladores, meses de trabalho, anos para poder provar uma política. E todo o esforço da implementação que também precisa de capacitar pessoas até mudar sistemas informáticos, criar novas dependências, é muito caro. E o que estamos vendo é que são aprovadas políticas na região, mas também em outras partes do mundo, que depois não são implementadas, porque se vê que as consequências são tão importantes, que as consequências não desejadas dessa regulação são tão grandes que é impossível implementá-las. Então, dedicamos o recurso mais valioso que nós temos, que é a nossa energia, numa região em desenvolvimento, o recurso mais valioso que temos é a nossa energia. E desperdiçamos. E é onde devemos ser mais eficientes, é a única forma de sermos eficientes é tentar não inventar de novo a roda todo dia. Devemos trabalhar de forma coordenada e procurar marcos políticos gerais para a região, ao menos, nesse assunto. Então, vemos projetos de lei que atacam um assunto de turismo ou de proteção ao consumidor, ou um tema de desinformação, mas sempre surge a parte da responsabilidade do intermediário, inclusive, às vezes, em políticas setoriais, porque
Olha, eu volto ao assunto. Não é uma questão de liberdade de expressão que é o mais visível. Às vezes, queremos fazer responsáveis plataformas sobre a qualidade de um produto que se negocia entre duas pessoas ou duas entidades. Então, isso faz que a inovação seja mais difícil, de que o inovador tenha mais medo, porque não possa medir quais as responsabilidades que tem que assumir. E é uma desmotivação. Então, são leis que acabam tendo efeito nocivo. É uma coisa que, para nós evitar, o que devemos ser uma região que aposta em inovação, a transformação digital, a transformar a forma em que fazemos as coisas, porque é a única forma que podemos melhorar numa organização. Então, faz falta legislações e acordos políticos de princípios a nível regional que assinalem isso. Eu concordo com a Agostina. Primeiro vamos ver a imunidade, depois as exceções, porque está bem que existam exceções. E há também nos exemplos que mencionamos. Mas exceções devem ser conhecidas, porque é a única forma que eu possa saber quais as responsabilidades das quais eu tomo conta, quais os efeitos que pode ter meu negócio, a minha atividade social, ou o tipo de plataforma que tenhamos. Um assunto importante aqui, e com isso vou encerrar, é a falta de conhecimento técnico básico sobre o funcionamento da internet. E nisso muitos de nós dedicamos muita energia por muito tempo e devemos continuar a fazer, porque as legislações às vezes são aprovadas e se promovem de boa fé, mas a falta de entendimento poderia colocar alguns exemplos, mas eu preciso mais tempo, alguns exemplos recentes na região que são muito bons, porque o que acontece quando a gente quer fazer responsáveis intermediários? Inventa com essas penalidades, e a penalidade pode ser bloquear um site na internet, mas o site é uma plataforma. E se a gente bloqueia uma plataforma, acabamos por danar comércios, lojas, indivíduos, a sociedade em geral, muitas vezes os próprios governos. Então, eu acho que devemos continuar a trabalhar nisso, de que informar as discussões políticas, que as discussões políticas sejam mais informadas e as decisões sejam tomadas com base em conhecimentos e experiências mais fortes, e com muita colaboração, tanto a nível nacional quanto regional. Muito obrigada. Muito obrigada também, Raul, pelos seus pontos. Eu acho que todos vocês falaram coisas bastante convergentes com relação a, essa necessidade da gente compreender melhor como funciona a internet e também fazer esse trabalho de quase de formiguinha mesmo, de capacitação, de mais atores, legisladores, inclusive, para falar sobre essa ferramenta que é tão importante, que é, como a própria Agostina falou também, uma ferramenta de exercício de direitos. Mas também na fala do Raul, eu acho que ele traz um ponto que é chave, que liga também direto um pouco com o trabalho do Diego, que é essa necessidade de cooperação internacional em torno dessa ferramenta, uma vez que a gente está falando de uma ferramenta com potencial transnacional muito grande, né? E que regulações, ainda que pontuais, feitas por países que não têm uma compreensão completa do funcionamento da rede, representam e podem afetar o funcionamento de maneira bastante séria, né? Resultando nesses próprios bloqueios da internet, bloqueios de produtos e serviços online. E aí agora eu também passo para o Diego, por 5 minutos também a palavra, para que ele também traga, do ponto de vista do trabalho dele, da Internet Society, questões também sobre nosso ponto inicial. Muito obrigada, Diego. Obrigado, Bruna. Como eu tenho pouco tempo, eu vou simplesmente agradecer todas as menções de carinho das pessoas que me precederam nessa etapa. Depois a gente segue falando a respeito disso. Eu queria só dizer que é uma honra para mim estar nesse painel com as pessoas que também me precederam falando a respeito do tema. O bom e o mal de ser a última pessoa é que muitas coisas já foram ditas, e aí eu vou tomar o papel de, por vezes, falar em Diego com minha capacidade de acadêmico, por vezes falar na minha capacidade de Internet Society, por vezes falar na capacidade de cidadão brasileiro, latino-americano, que tem observado o desenvolvimento desse tema aí nos últimos anos.
E eu queria começar respondendo a provocação com uma outra provocação que eu acho que toca bastante naquilo que vários trouxeram, mas eu acho que principalmente tanto em dois polos opostos, o Raul e a Agostina trouxeram, né? Eu gostei muito da expressão cloaca do mundo, Agostina, e eu fiquei pensando, assim, quando eu ouvi isso, quais partes desta internet global tão grande, tão vasta, que os nossos olhos não conseguem enxergar, são efetivamente a cloaca desse mundo digital, né? E acho que isso se relaciona diretamente com o que o Raul trouxe no finalzinho da fala dele, que é a complexidade técnica do ecossistema que é construído a partir da internet, entendida aqui como uma ferramenta que permite que a gente construa um montão de coisas, né? Então, vou dar só 3 ou 4 dados, assim, para a gente entender do que a gente está falando e da enrascada em que a gente está metido ao pensar políticas públicas e regulação para esse campo. A internet tem hoje mais de 70 mil sistemas autônomos, ou seja, mais de 70 mil redes. Esses sistemas autônomos, conversando entre si, eles fazem isso por mais de 800 mil rotas distintas por onde podem trafegar os pacotes de dados, e isso não tem necessariamente uma relação com o espaço geográfico como a gente estava acostumado com outros campos das telecomunicações internacionais. A internet tem 4 bilhões de usuários pelo planeta e tem centenas de milhares de usuários corporativos, né? E são esses usuários corporativos e também os usuários individuais que utilizam a internet para oferecer serviços, produtos a outras pessoas, né? E aí eu acho que o grande desafio desse painel, e se eu pudesse pedir para que toda a audiência saísse daqui com uma única coisa na cabeça, seria a importância da gente entender e tratar com muita seriedade qual é o alcance semântico da expressão ou da palavra intermediário num ecossistema complexo e tão complexo quanto esse, né? Porque eu acho que justamente o que tem acontecido com todo o debate em torno de imunidades, isenção total, isenção parcial, e aí eu gosto muito da ideia, né, do passado, presente e futuro. Eu acho que todo mundo aqui já falou bastante do passado, e se eu pudesse sintetizar o presente, eu diria, a gente vive uma cacofonia, né? A gente vive uma confusão de conceitos em relação ao que é responsabilidade pelo conteúdo ou pelo ato de terceiro. O que é a responsabilidade pelo ato próprio de um provedor de serviço ou aplicação nesse ecossistema complexo, né? O que é efetivamente toda essa dinâmica de mirar no intermediário da camada de infraestrutura, da camada de serviços, direta ou indiretamente associados, né? Eu acho que a Agostina trouxe esse exemplo de que é mágico a gente mirar no intermediário, né? A gente bloqueia acesso de pessoas a coisas na internet. A gente mira no intermediário para fazer filtragem de coisas que a gente quer que elas vejam e que elas não vejam. A gente mira no intermediário com a finalidade de devassar a intimidade, a vida privada, Então, eu quero dizer o seguinte, a gente retornar a esses conceitos fundamentais e ao princípio estrutural fundamental da internet, que é ser uma rede que manda pacotes de um lado para o outro, onde a inteligência está nas pontas, e a gente enfocar de forma diferenciada nos intermediários que fornecem infraestrutura e nos intermediários que fornecem serviços, produtos e aplicações a partir da infraestrutura, eu acho que é o grande desafio que a gente projeta para o futuro das políticas públicas, para o futuro das regulações e para o futuro do diálogo que a gente precisa ter, né? Sob pena de a gente repetir o passado, né? Repetir o passado que o Paulo trouxe para a gente, de a gente mirar no lugar errado, de a gente ser inefetivo e de a gente não conseguir resolver os problemas sociais que a gente está fazendo, pelo contrário, gerando uma série de problemas que vão desde problemas para o exercício e para a promoção de direitos fundamentais das pessoas, para a economia digital, para o funcionamento do governo digital e para o funcionamento de uma vida mediada por todas as tecnologias que podem ser construídas a partir da internet. Eu queria só terminar dizendo o seguinte,
não é um tema novo, e a gente tem aqui dentro desse grupo de pessoas, gente que tem lidado com isso, como vocês já observaram, há anos. Acho que o trabalho do Observatório Legislativo do CELI é muito importante, junto com o do Centro de Internet e Sociedade da Universidade de Stanford, para a gente entender de onde as coisas estão vindo e para onde elas estão caminhando, mas eu não posso me furtar como Internet Society de reconhecer o grande trabalho que o Raul já mencionou, do decálogo do CGI-BR, e recentemente o trabalho dos companheiros, que é o trabalho liderado pelos companheiros do Observacom, a respeito especificamente das grandes plataformas de internet, que dá um ânimo novo para as discussões focadas e centradas em uma determinada categoria de intermediários. E eu não poderia deixar de também terminar mencionando e fazendo um jabá do estudo que a Bruna fez a respeito do Marco Civil da internet, entrevistando gente de fora do ecossistema tradicional do debate, mostrando especificamente os traços distintivos do Marco Civil. E último assunto, eu convidaria a todos para verem um excelente trabalho que vários dos membros da Internet Society ajudaram a gente da organização a fazer, levantando regras que se aplicam nos seus países, e esse relatório está disponível no nosso site. Eu não posso terminar sem mencionar isso, porque me parece que, a despeito do pessimismo que a Agostina trouxe para a nossa discussão, eu vejo com certo otimismo que as pessoas estão querendo discutir esse tema com muita seriedade, e acho que assim, a metade do copo está bem vazia, mas a outra metade também está muito cheia, e eu acho que um evento como esse, organizado pelo capítulo e pela FGV, eles dão o caminho para a gente seguir adiante com o mínimo de qualidade, rigor, respeito e responsabilidade com os usuários individuais, e com atenção a todo o potencial de desenvolvimento socioeconômico e humano que a internet, como rede das redes, permite que a gente tenha. Muito obrigada, Diego, inclusive pela menção ao meu estudo. Brincadeira, mas muito obrigada pelos pontos também. E eu acho que da sua fala vale também destacar esse aspecto, né, de entender a rede como essa grande coisa complexa, que não se resume apenas à camada lógica, que não se resume apenas a plataformas de redes sociais. A gente, quando discute a internet e regulação de internet, a gente não está falando especificamente da regulamentação do WhatsApp ou do Facebook, apesar de vários, né, legisladores entenderem dessa maneira, mas que até para que a gente chegue a discutir algumas regulamentações exclusivas de plataformas exclusivas, é muito importante a gente entender o alcance dessas regulações e o alcance também do que está colocado no texto da lei, né? O Marco Civil, por muita sorte, é uma iniciativa positiva de regulamentação da rede, mas a gente sabe o tanto de coisa ruim que a gente teve que controlar no debate da lei, e a gente sabe também, como temos ouvido em muitos painéis e discussões essa semana, que essas péssimas ideias legislativas viajam da noite para o dia entre países, né? E não é à toa que aqui no Brasil o PL das fake news tentava reproduzir a NetzDG e o sistema de remoções imediatas de conteúdo que, enfim, né, que está colocado no cenário alemão, né, e sem entender também as especificidades. Bem, agora a gente chega num momento um pouco mais dinâmico. Peço a todo mundo que está nos assistindo que, caso vocês tenham interesse de colocar perguntas para os nossos painelistas, por favor, coloquem no chat, isso vai ser tudo transmitido para mim. Mas eu também tenho algumas perguntas que eu queria colocar para os painelistas também nesse debate, e eu acho que eu começo pela Ana. Ana, uma pergunta que eu colocaria para você é que, com relação ao Marco Civil, apesar da gente tê-lo como uma lei que é bastante celebrada, né, na comunidade internacional brasileira, e pela essa abordagem baseada em direitos humanos, e na própria garantia de segurança jurídica para o desenvolvimento de atores e da internet aqui no Brasil, como você trouxe na sua fala, essa é uma lei também que está sendo questionada judicialmente no Brasil, especificamente o modelo de responsabilidade do artigo 19. Então, acho que, na sua opinião, eu queria saber sobre a aplicação da lei, essa mesma análise de jurisprudência também que você faz, se você seria capaz de pontuar alguns desafios chaves na implementação do Marco Civil que a gente viu ou que a gente ainda está vendo, né, no cenário brasileiro, e também, se for possível, mencionar alguns desafios futuros também com relação à implementação do Marco Civil, também fico super agradecido.
Aí, mesmo esquema, 5 minutos também. Tá ótimo, Bruna. Obrigada pela pergunta. Eu vou me valer um pouco de algumas das considerações que foram feitas por todos os participantes da primeira rodada. Leis são sempre questionadas, né? Não me parece que o fato do Marco Civil ser objeto de questionamentos, e especificamente do artigo 19 ser objeto de questionamento, que isso necessariamente significa que ele não é bom ou que ele precisa ser revisto. Eu realmente fiquei surpresa nesse levantamento com o percentual de decisões judiciais que de fato discutiam o artigo 19. Eu achei que seria um número bem maior, e não um número aí de um pouco menos de 14%. Então, isso por si só já é um indicativo de que a problematização ela é normal e talvez ela não seja tão fora da curva que convide a uma revisão do Marco Civil propriamente dito. Me parece que existe uma confusão bastante grande em termos das discussões hoje existentes em torno do artigo 19, que de certa maneira, é o caminho mais fácil, né? Eu estou insatisfeito com o conteúdo que é colocado, eu vou atrás da plataforma, porque aquela plataforma ela tem um endereço e ela tem deep pockets, então é mais fácil ir atrás dela e buscar, porque, veja, na grande maioria das vezes, o pedido não é exclusivamente da remoção do conteúdo, existe o pedido da remoção e muitas vezes, e a grande problemática está aí também, existe o pedido do dano associado àquele conteúdo. E a partir do momento que eu tenho o pedido do dano associado ao conteúdo de terceiro, eu passo a olhar a plataforma como sendo uma entidade que deveria ter algum grau de controle editorial para filtrar aquilo que é postado ou não. Eu gostei muito da forma como o Raul colocou essa questão, e eu costumo falar que é a nossa tendência humana de querer regular de acordo com as premissas que a gente já conhece, né? É o regular o futuro olhando para o retrovisor. E não acho que a gente deva desconsiderar, né, os aprendizados e os passos que nós tivemos até agora, mas a gente tem que tomar muito cuidado para não querer aplicar as regras do passado para tecnologias e realidades do futuro que muitas vezes são completamente disruptivas, e eu não posso fazer isso, né? Então, na discussão específica da desinformação hoje em dia, você tem na mesa uma discussão que vamos olhar a forma como a gente trata a mídia tradicional, né, que produzia o conteúdo, divulgava o conteúdo e, de certa maneira, controlava uma narrativa, e falar, se a plataforma também está divulgando o conteúdo, eu preciso fazer um copy and paste desse contexto, dessa regulamentação, dessa forma de ver a atividade. E eu acho que esse é o nosso grande desafio de futuro, é conseguir entender como é que a gente consegue estabelecer norteadores sem que esses norteadores partam da premissa que exista, de fato, um controle sobre aquele conteúdo, que a plataforma, que eu desconsidere a plataforma como meio e passe a enxergar a plataforma como uma produtora daquele conteúdo, e desconsidere todos os benefícios que uma plataforma com a pluralidade na produção mesmo pode trazer. Então, acho que esse é o grande desafio. E de maneira geral, quando a gente fala de tecnologia, e eu acho que isso é válido para essa discussão de responsabilidade, isso é válido para a discussão de proteção de dados, e é válido para a discussão de inteligência artificial, você sempre tem uma palavra que é muito recorrente e é central, que é o accountability, né? Quer dizer, eu preciso ter as empresas passando a ter uma postura de responsabilidade, e aqui eu não estou falando responsabilidade civil, mas estou falando de a empresa conseguir construir mecanismos internos para
controlar a forma de operação e fazer jus a, de fato, o cidadão usar aquela plataforma como algo coerente, algo construtivo e algo positivo. Então, o desafio me parece muito mais no sentido de se criar mecanismos de incentivar esse accountability, porque pelo meio legal a gente nunca vai conseguir, de fato, controlar a tecnologia, né? E acho que o Demi, que o Raul também citou, ele é muito feliz, né, quando ele fala que no momento que se estabeleceu uma restrição legal à tecnologia, se criaram 10 ou 20 caminhos para dar volta naquela restrição legal. Então, esse não é o caminho. O caminho, de fato, é a gente olhar a tecnologia como empoderadora e não como uma ameaça da forma como é colocado. E eu queria só concluir falando que, Bruna, você tinha usado essa palavra, depois o Diego usou, e fiquei aqui me perguntando a questão da imunidade. Eu não acho que a gente está falando, quando a gente fala da questão da responsabilidade de intermediários, a gente não está falando de imunidade, a gente está falando de uma responsabilidade limitada a uma determinada atuação, que não é a produção do conteúdo, mas não acho que é imunidade, exatamente, é uma questão de isenção da responsabilidade, mas não imunidade, porque acho que isso passa uma mensagem de lavar as mãos, que é justamente aquilo que a gente não quer defender nesse contexto. Obrigada. Perfeito, Ana. Muito obrigada também pelo esclarecimento. Acho que eu trouxe o tema imunidades também muito na linha de aproximação dos termos que estão colocados na legislação americana e também que estão discutidos, né, nesse debate de intersecção entre o Marco Civil e o CDA, né, assim, mas é isso, o Marco Civil, ele trata de isenção de responsabilidades e a gente fala muito nessa isenção completa de responsabilidade para a camada de conexão, né, um debate que para a camada de aplicações, que é o que a gente tem discutido aqui, ele é colocado dessa maneira subsidiária, né, então existiria a isenção caso, né, a plataforma respondesse essa ordem judicial, mas ante essa inércia em agir com relação a uma ordem judicial de retirada de conteúdo, a responsabilidade está colocada. Mas é isso mesmo. Vou também fazer uma pergunta agora para a Agostina, também muito, né, trazendo um pouco a essa experiência do CELI. Assim, eu também sou uma grande fã do Observatório do CELI, eu acho que vocês conseguem fazer um trabalho de observação mesmo, de acompanhamento de legislações e jurisprudência ao redor do mundo, que é muito relevante, especialmente para esse debate, e também quando a gente fala nessas viagens, né, viagens legislativas e de péssimas ideias. Então, quando a gente está falando dessa perspectiva internacional, o debate não está só colocado na mão do Marco Civil e nem do CDA, né, a gente tem leis como a própria NetzDG, a lei francesa também, que são bastante influentes e que hoje em dia têm sido até mais predominantes, né, nas linhas regulatórias do que o próprio CDA. Então, assim, acho que a minha pergunta para você, Agostina, também é se você pode também trazer, da perspectiva do observatório também, quais as outras linhas regulatórias de responsabilidade de intermediários a gente tem visto pelo mundo e também como que elas estão evoluindo nessa tendência de responsabilizações, não responsabilizações ou isenções, né, de responsabilidade. Gracias, Bruna, por la pregunta. Obrigada, Bruna, pela pergunta. Uma pergunta que podemos estar 3 dias falando, né? Conversando com isso, sobre quais os modelos regulatórios que há ao redor do mundo. Eu acho que, como você falou, num primeiro momento foi aquela que teve mais impacto e há vários anos são as leis europeias, ou a regulação, não vou falar de leis, vou falar de regulação. A proposta regulatória europeia é aquela que vem com mais força, e eu acho que tem mais força por um monte de motivos. Um deles, porque tem múltiplas abordagens e não apenas os europeus estão propondo diferentes níveis de regulação, estão pressionando para as empresas sejam autorreguladas, de um lado, e essa autorregulação entra e impacta diretamente
quase em nível global por meio de termos e condições de serviços, regras comunitárias. Então, já de alguma forma, muitas dessas regulações entram na nossa cultura, ao incorporar-se ao seu uso diário de algumas plataformas. De outro lado, porque claramente o regime estadunidense é diferente ao latino-americano e diferente ao europeu. Então, o regime dos Estados Unidos não permite regular nada, absolutamente de nada, por muito do que nosso sistema de liberdade de expressão seja semelhante ao americano que ao europeu. Nossa concepção de privacidade é bem mais semelhante à europeia do que à americana, e nós sim podemos regular isso. E nossa perspectiva, nosso olhar sobre o papel do Estado como garantizador de direitos é diferente também. Eu aí estou um pouco com o que falava Raul e Ana Paula. Eu não sei, porque o papel do Estado em nossa sociedade é um papel muito importante. Nós temos um papel de Estado garante, tanto no sistema americano quanto europeu. Nós fizemos muita ênfase nas obrigações positivas do Estado para gerar as condições para o exercício pleno de direitos humanos. Isso implica necessariamente regulação. A pergunta é: que regulação? Que vamos regular? E como vamos regular? Mas eu acho que não estamos falando aqui de... Eu acho que não estamos falando de estados com menos poder. Eu acho que estão querendo exercer o poder sobre o lado errado da questão. Eu acho que se a gente olha assuntos de ódio, de notícias falsas, que é o que a gente vê de forma mais regular em nível mundial, em muitos casos, isso tem características próprias de cada uma das sociedades. A sociedade francesa tem algumas características, a alemã tem outras, si tem um motivo de ser e tem garantias determinadas que são construídas nessa legislação. A mesma coisa a lei Ábia na França, a mesma coisa está pensando a DSA nova que está pensando a Europa. Eu acho que um dos problemas mais sérios que temos na América Latina, olhando do Observatório Legislativo das propostas que a gente vê, é que, em muitos casos, há uma importação de normas muito linear, sem muito debate, sem muita adequação à nossa estrutura jurídica e às nossas problemáticas. Nós não temos as mesmas problemáticas em matéria de terrorismo e erradicação, por exemplo, nem as mesmas problemáticas em nível de discriminação. Nossa discriminação é diferente, outras. Então, devemos pensar a nossa regulação, olhando a nossa sociedade, dialogando com nossa sociedade. Um último ponto antes de fechar, que eu já tenho cartaz de um minutinho. Eu acho que uma tendência em nível global, que se começa a dar com a europeia, é a regulação de transparência e processos, que acabou de começar o diálogo para não se focar no conteúdo e se focar em transparência e processo, que um pouco a proposta que trazia Observacom em nossa região. Eu acho que é uma proposta bem interessante para olhar. Eu acho que, de todas formas, há muito para aprofundar nesses conceitos antes de poder propor regulação, ao menos dentro do âmbito dos direitos humanos. Há muitas perguntas para responder antes de ir a bater a porta do Legislativo e falar: isso devemos aprovar. Isso, obrigada. Muito obrigada, Agostina. Enfim, pontos também que a gente tem insistido aqui no debate das fake news e especificamente nessa importação mesmo de modelos regulatórios e de leis, que eu acho que o processo da GDPR e das leis de proteção de dados pelo mundo é um processo que destaca bastante como é fácil importar modelos regulatórios sem essas problematizações, sem também entender modelo de Estado, as instituições e como a própria sociedade funciona, né? Acho que esse é um ponto, enfim, bastante latente para a gente no debate da LGPD brasileira também.
Vou direcionar uma pergunta agora também para o Paulo Renan. Paulo, a gente recebeu uma pergunta da audiência que coloca se vocês poderiam falar um pouco mais sobre quais exceções seriam aceitáveis à imunidade geral e se a gente vislumbra algum cenário ou conjuntura que justificaria alguma adoção literal de responsabilização dos intermediários, sejam eles da camada de infraestrutura dos serviços. E aí a pessoa exemplificou, né? O exemplo por exemplo, a difusão de redes que não sigam os preceitos de uma internet descentralizada e aberta. Então, é basicamente um questionamento sobre exceções à imunidade, se a gente acha que sim ou não, e em que momento valeria responsabilizar e quais atores também. 5 minutos. Não sei se o Diego Canabarro prefere responder essa, a gente está num diálogo paralelo aqui. Vai fundo, Paulo. Essa pergunta. Vou pedir licença, Diego, para começar pela primeira ponderação que você tinha colocado lá, que é justamente esse aspecto de que quem está na infraestrutura, né, vai ser merecedor de uma exceção importante, porque quem lida, né, com dados de internet, quando a gente está falando de serviços de telefonia, por exemplo, estão lidando também com outros dados que não são, né, os pacotes TCP/IP. Além disso, a gente tem os antigos, né, os pontos de troca de tráfego, né, os atualmente definidos como IXP, mas que, enfim, e aí o artigo 18 do Marco Civil da Internet, também contestado, né, a gente também consegue encontrar dispositivo, doutrina, né, que conteste a constitucionalidade não só do artigo 19, mas também do artigo 18. E aí um parênteses também para a reflexão que já foi colocado, que as decisões judiciais, enfim, não tem muito questionado, não sei as que acabam sendo mais ruidosas. Mas, voltando, eu acho que o artigo 18, né, para olhar bem para o Marco Civil da Internet, ele traduz essa exceção que eu acho absolutamente importante, que é não responsabilizar quem está provendo a conexão, né? Tentar estabelecer um limite aí absoluto de dizer que quem serve como essa primeira camada, né, para usar os layers da internet, mas quem está na camada, né, que permite a estrutura da rede não deve ser forçado a realizar uma inspeção de pacotes, né, que poderia, inclusive, interferir não só, obviamente, nas situações de uma eventual ilegalidade, mas em todas as situações, né, e acabaria alterando o funcionamento normal da internet, até porque permitiria, né, tentativas de roteamento, enfim, e empacotamentos que pudessem burlar. Então, seria ineficiente naquilo que se pretende e seria prejudicial naquilo que não se perceberia alcançando, né? Então, para ser bem sintético, acho que uma exceção importante é para quem provê os sistemas, né, os serviços de conexão. Outras exceções, eu acho que para dizer que a coisa não é simples, né? A gente tem, sim, muitas dificuldades em estabelecer quem deve e quem não deve responsabilizar em cada momento. E eu acho que hoje, uma questão que é bastante sensível e que eu não teria uma resposta tão clara para dizer se deve haver alguma responsabilização ou qual o grau de responsabilização que deve haver, mas eu acho que não deve ser o de total imunidade, quando a gente tiver, por exemplo, uma rede social que viabiliza a difusão de um conteúdo por meio de um impulsionamento, né, de um pagamento para que esse conteúdo seja impulsionado. Aí eu acho que a gente está em um outro extremo, né, ou se a gente pensar num círculo, né, a gente está na fronteira, a gente está ali na borda, né, do que é mais difícil responder. E são inúmeras as situações. Eu acho que com esses dois parâmetros, né, a gente consegue ver que tem alguns momentos que fica fácil, eu acho que o Marco Civil acerta em cheio no artigo 18, mas tem alguns aspectos, algumas situações que, de fato, a gente vai vivenciar uma dificuldade nessa definição de até onde o intermediário ou o provedor de serviços tem que responder ou não tem que responder. Muito, muito obrigado, Paulo. Eu acho também que o ponto que você traz sobre essa noção de não se responsabilizar a camada de conexão também é um ponto que está presente no próprio decálogo de princípios para a governança da internet, né, o decálogo
do CGI, que é esse texto também, que é um dos textos norteadores do Marco Civil, e que é um princípio que, inevitavelmente, a gente tem que relembrar alguns atores ao longo das discussões de internet, né? E também a partir da relevância dele. Eu tinha uma questão parecida também, mas vi que alguém, uma das pessoas da audiência também colocou. Eu acho que eu vou tentar direcioná-la ao Raul. Sobre esse debate da questão semântica, né, da palavra intermediários, né? Se você, Raul, acha que ainda é possível chamar plataformas como Facebook, Google, Twitter de intermediários e também, talvez, o que mais a gente pode também evoluir em termos da taxonomia, né, dessa discussão? Bueno, no es una pregunta fácil. Yo creo que lo importante no es las palabras que utilicemos, sino qué valor le damos. Não é uma coisa fácil, depende das palavras. Por exemplo, há discussões muito profundas sobre se é uma plataforma intermediária ou não, e o que significa. Quando a gente olha as definições das línguas nossas, eu acho que em português é bem parecido, semelhante com o espanhol intermediário, aquele que está no meio de alguma coisa, então não implica que exista uma transação ou que exista alguma coisa. Então, sim, são intermediárias essas plataformas. Agora, intermediárias de quê? Então, né, aqui o ponto é apenas oferece uma plataforma para que o usuário se conecte e compartilhe conteúdos, ou faça transações, ou faça negócios entre eles, ou estão fazendo mais. Há diferentes tipos de empresas e diferentes tipos de empresas. É razoável que tenham diferentes tipos de responsabilidade conforme os serviços prestados. Mas quando falamos em termos gerais, quanto a intermediários, eu acho que os princípios aplicam a todos. Eu acho que eu tinha utilizado também a palavra imunidade, eu acho que a precisão que fez a Ana Paula é boa, a gente espera que exista uma imunidade no sentido de vale tudo, eu posso fazer o que eu quero. Não, tanto a Agostina falou quanto eu também, que é razoável que existam limitações, que foi um problema mais da linguagem utilizada, mas não do conceito. Concordamos, então, em que está bem que haja responsabilidade para as diferentes funções no ecossistema. E essas responsabilidades também devem ser razoáveis e tem que dar certezas, deve ser conhecida, dar certeza, ser associada, estar alinhada ao respeito dos direitos que mencionamos, e tem que ser razoáveis e proporcionais também. Não é a mesma coisa quando se produz uma falta de alguém que coloca uma música que está protegida por um direito intelectual a um grau, um movimento que chama violência ou que promove o terrorismo. Ou seja, são coisas diferentes que têm que estar razoavelmente administradas de forma diferente. O que tinha ficado uma questão flutuando na discussão anterior, e eu quero ser preciso com uma questão, sim, seria útil que existam legislações que limitem essa responsabilidade de intermediários. Não concordo, não estou em desacordo, mas quando a Agostina fala, pensou que que não estamos concordando. O papel do Estado garante, e eu acho razoável o approach, o foco que temos na América Latina, eu sinto-me identificado. Mas eu acho que é um ponto de desacordo. Eu acho que se é um poder decrescente de regulação, quando falamos da regulação sozinha. O que decresce é a capacidade de um governo
isoladamente tentar de resolver o que eles pensam que o problema, resolver com uma regulação local um problema que é transfronteiriço. Ou seja, eu percebi estando no Chile o dia que um juiz no Brasil determinou que tinha que bloquear WhatsApp. E eu fiquei sem WhatsApp. Eu estava no Chile, estava em Santiago do Chile. Então, os efeitos são efeitos transfronteiriços, que vão além das fronteiras. Cada uma dessas leis tem problemas de jurisdição, por isso há tanto trabalho na discussão de temas de jurisdição. E os governos, é difícil que eles entendam que tem que procurar mais colaboração e acordos internacionais e com outros atores, mais do que simplesmente encaminhar a lei para o parlamento, que eu acho que com a Agostina concordamos quando falou no final. Eu acho que devemos olhar toda a fonte, não somente a Europa, temos diferentes objetivos. O objetivo da Europa é claro, eles descobriram o poder que tem a Europa quanto à regulação além das fronteiras, pela particularidade que a Europa tem das formalidades, das associações formais de muitos países, mas acordos também muito profundos com o resto dos países, com muitos dos outros países europeus. Então, em termos de legislação que são aprovadas na Europa, tem um impacto regional importante e também isso permite impor legislações no resto do mundo. É como se eu falasse, você viu a regulação, vemos a regulação como um core business e para nós é uma ferramenta para garantir direitos, mas também nossos principais objetivos estão mais associados ao desenvolvimento do que ao encontrar a regulação como uma função e objetivo em si mesmo. Então, eu acho que devemos aprender de tudo que é disponibilizado. A Europa tem muitos bons exemplos e são importantes, mas não os únicos. E na região não podemos discutir 30 legislações diferentes, seria uma coisa de loucos. É importante utilizar os mecanismos regionais, os multiholders e intergovernamentais também para acordar princípios, porque se acordamos princípios, depois vai ser bem mais fácil discutir e participar das discussões de políticas locais, fazendo referência a esses princípios acordados. É bem mais fácil o trabalho de todos nós. Então, devemos ver os mecanismos se dão e muitas pessoas abandonaram esses mecanismos porque não são muito eficientes, pela falta de conteúdo. Eu acho que devemos voltar e trabalhar e sermos exigentes e exigir resultados, porque não podemos dar o luxo de desperdiçar essas ferramentas que nós temos. Em nível das legislações locais, a colaboração é uma solução importante, não só é regulação ou autorregulação, há um espaço de colaboração, já falaram vários colegas que acho interessante, e nessa colaboração há muitas mais oportunidades de accountability, como a Ana Paula falava. Só isso, muito obrigado. Muito obrigada, Raul. Eu sei que o Diego quer reagir a essa pergunta também. Aí eu também, Diego, só adiciono a ela a nossa pergunta inicial para vocês também, se na sua perspectiva há essa necessidade da parte dos reguladores e de mais atores também entender melhor o papel desses próprios atores e intermediários e as especificidades entre eles também. Perfeito, Bruna, obrigado. E eu pedi para reagir a essa pergunta porque como fui eu que trouxe a dinâmica da carga semântica da palavra intermediários ou da expressão responsabilidade de intermediários ou isenção de responsabilidade, eu me sinto responsável em fazer o seguinte esclarecimento. Não, eu não acho que a gente possa não aplicar o termo intermediário para as plataformas. Pelo contrário, o que eu estou dizendo é que a gente precisa reconhecer que tudo que se viabiliza por meio da internet é intermediado por alguém ou por algum ator. O que a gente efetivamente precisa é olhar para o intermediário, identificar qual é o papel que ele tem ao longo de toda a estruturação do ecossistema, quais são as características da atividade que ele desempenha, do serviço que ele presta, das políticas que ele aplica dentro do seu espaço na internet, né? As próprias características funcionais que esse intermediário tem, para que a gente possa acertar quando a gente faz regulação, para que a gente possa acertar não somente na regulação, mas também na própria aplicação da lei em geral, né? Esse papo que a gente está tendo em paralelo com
as pessoas que fizeram o curso da FGV, ele nos levou justamente para isso. Alguém perguntou, tá, mas vocês conseguem entender uma isenção, um desses casos de não aplicação da isenção da responsabilidade do intermediário? Sim, sempre que um juiz determine que um intermediário faça algo com base no direito posto, a gente já tem aí uma espécie de exceção. O principal problema que a gente vive hoje no presente, né, não considerando o passado e o futuro, é que isso segue, como já postularam Agostina, Ana, Raul e o próprio Paulo, sendo completamente aleatório. Então, com base no poder geral de cautela existente no direito brasileiro, um juiz mandou bloquear o WhatsApp no Brasil porque ele queria dados de comunicações privadas de meia dúzia de pessoas e gerou um impacto transnacional enorme e a gente ainda não resolveu essa questão, né? A gente tem visto alguns países da região tentando resolver o problema tributário de coleta de impostos, de serviços, de empresas que não estão localizadas no seu território, simplesmente dizendo, se por um acaso não der um jeito de fazer uma presença física no nosso território e de uma forma ou de outra não colocar um representante no nosso território para a gente poder exercer coerção do direito tributário, a gente vai cortar o acesso do serviço no nível da infraestrutura, né? De um jeito doa a quem doer. Então, assim, eu realmente acho que o debate passa por a gente naturalizar o fato de que o ecossistema da internet ele é basicamente composto por aquilo que o Raul disse, um montão de intermediários. E a gente precisa discutir especificamente. Acho que volta ao que o Paulo trouxe em relação ao Marco Civil. O Marco Civil é um exemplo de uma lei que atribui a cada um o que é seu. E esse é o princípio fundamental de justiça. Assim, é bastante abstrato e é filosófico, mas eu acho que esse é o nosso grande desafio. É dar a César o que é de César, é dar a Deus o que é de Deus, e agora acabei de usar uma metáfora bíblica, mas é de atribuir a cada um, do usuário individual ao intermediário que dá espaço de hospedagem, passando pelo ponto de troca e de intercâmbio de bits no nível da infraestrutura, pelo provedor dos tubos, pelo marketplace, a dar a cada um o tratamento que é adequado. É por isso que eu digo que, ao mesmo tempo em que eu olho com muita preocupação a cacofonia, né, a essa ideia de que existem cloacas no ecossistema onde tudo que há de pior é depositado, né, a gente também precisa reconhecer que tem muita coisa boa. E a dúvida fundamental que eu tenho, né, olhando para essas coisas como provedores de conexão, registros do DNS, vendedores de nomes de domínio, redes de distribuição de conteúdos, as CDNs, os serviços de nuvem, né? Até que ponto a gente pode pedir para que eles adotem responsabilidades como, por exemplo, monitorar o conteúdo que entra e sai dessas redes? Como isso se choca com o direito à privacidade, o direito ao sigilo negocial dos clientes desses serviços, né? E como isso se relaciona com a perspectiva transnacional do direito que a gente já falou aqui. Qual é o papel desses operadores e qual é a legitimidade que o Estado tem de dizer para esses operadores não aplique criptografia para proteger a confidencialidade, a integridade, a autenticidade de tudo que entra e que sai dos servidores de vocês, porque de uma forma ou de outra eu preciso estar preparado para buscar quem foge da lei, né? De um jeito preventivo, de um jeito antecipando futuros riscos, assim. Então, a gente precisa necessariamente, Bruno, então estou tentando só finalizar essa dinâmica, justamente não perder de vista o papel, as características, as limitações de cada um nesse grande ecossistema que é a internet. É por isso que esse material todo que o professor Flávio citou da Internet Society vem com essa finalidade, ele vem justamente para dizer o seguinte, tá, de que maneira uma determinada política pública proposta vai impactar positiva ou negativamente o funcionamento da internet? De que maneira uma implementação de protocolo pelos operadores de rede vai potencializar ou vai prejudicar a internet sendo essa plataforma de desenvolvimento de coisas? De que forma as práticas do setor privado e
e as práticas de criação de jardins murados, elas impactam negativamente no modo internet de interconectar-se, né, que é o que a gente fala. É por isso que a gente espera que esse material que a gente acabou de lançar em 2020 ajude no futuro desses desenvolvimentos para que a gente consiga dar a cada um o que é seu e para que a gente consiga não onerar a internet naquilo que ela não precisa ser onerado, porque se a gente onera a internet, a gente acaba criando um obstáculo para todo o desenvolvimento que ela habilitou nos últimos 30 anos. Eu acho que eu fico por aqui, Bruna. Muito obrigada, Diego. A gente está seguindo para o encerramento agora. E eu queria dar a chance para os nossos painelistas, caso eles queiram colocar algum posicionamento final, últimas palavras, talvez words of wisdom, nesse debate de responsabilidade de intermediários, ou só colocar agradecimentos também. Não. Acho que podemos... Não, óbvio, sempre que me deixarem falar, eu vou acabar falando. Não, eu quero agora simplesmente vestir todo o chapéu institucional de Internet Society e agradecer enormemente o CEP da FGV, o capítulo brasileiro da ISOC, por terem gerado essa comunidade, né? E toda essa galera, essas 42, 43 pessoas que estão no grupo do Telegram, simplesmente dialogando sem parar aqui a respeito de toda essa quantidade de coisa que a gente falou, e eu queria transmitir de lá para cá o elogio que nós todos do painel recebemos, porque disseram a quantidade de coisas que vocês, painelistas, conseguem colocar em tão pouco tempo, ela é enorme, a gente está muito feliz com o que aconteceu nesse painel. Eu queria também terminar dizendo o seguinte, para a gente da Internet Society é muito importante que isso não se restrinja a uma discussão sobre Brasil, Uruguai, Argentina, México, Colômbia, que isso seja efetivamente um processo latino-americano, como propõe o Raul, e que a gente busque mecanismos de fazer esse diálogo entre diferentes pessoas com diferentes realidades. Naquele processo que eu citei lá no início, né, dos nossos capítulos da Internet Society ajudando a mapear o que está acontecendo, o que me chamou a atenção aos olhos foram os menores países da região dizendo: a gente não tem os mesmos problemas que esses países como Argentina, Brasil e México, onde estão sediadas as grandes plataformas, né? Os intermediários e a responsabilização dos intermediários e a oneração dos intermediários no nosso país acontece no sentido de bloquear acesso dos nossos usuários aos serviços dessas grandes plataformas que estão localizadas fora do nosso território nacional. Então, isso joga toda uma nova perspectiva que a gente precisa levar em consideração a respeito de onde estão localizados os diferentes produtos, os diferentes serviços, as diferentes aplicações, e onde é que estão acontecendo as diferentes tendências de oneração, né, algumas legítimas, outras não legítimas, dos diversos intermediários de internet. Então, acho que esse diálogo é cada vez mais importante. E eu termino só fazendo um agradecimento enorme de novo à Ana Paula, pelo grande esforço que ela empreendeu na organização desse evento com a Bruna. A Bruna não falou porque ela é muito humilde, mas o estudo dela, que foi publicado em português, está prestes a ser divulgado em inglês, e oxalá meu orçamento de 2021 me ajude a traduzir ele para o espanhol. E além disso, só queria dizer que tem sido uma honra para mim trabalhar com os capítulos da América Latina e do Caribe e com toda essa galera em volta, que vai desde o CELI, passando pela LAI, pelo Observacom, e pelos indivíduos que cruzam nosso caminho, como é o caso do Paulo e da Ana, que têm sido muito valiosos como parceiros para o trabalho no país. E, finalmente, intérpretes, Carol, Mariana, muito obrigado pelo trabalho de vocês na noite de hoje. Desculpa tomar esse tempo, Bruno. Não, imagina. Acho que é isso. Agradecer a todos pelo debate. Agostina, Raul, Paulo, Ana Paula, Diego também, Flávio e Alexandre também que estão aqui, a própria Ana, que foi um super apoio nesse debate, além das nossas intérpretes. Eu acho que a gente fica com essa lição final, né? E que é uma lição que todos nós temos repetido em muitos fóruns, né? É cada vez mais necessário entender essa ferramenta, essa grande ferramenta chamada internet, e também nos deixar levar para esse imediatismo
que toma, né, os legislativos e os congressos nacionais pelo mundo sobre essa necessidade de regulamentar plataformas específicas. Mas o trabalho é muito longo e, enfim, espero também continuar vendo todos vocês por aí, muito provavelmente um dia presencialmente, e agradecer todo mundo pelo debate mais uma vez, e acho que encerrar também esse grande debate. Muito obrigada a todos.